Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse vídeo aqui é um pouquinho diferente daqueles que eu costumo fazer aqui no canal e eu vou explicar por quê. Nesse exato momento eu estou trabalhando no terceiro romance em parceria com a Flávia, né? E eu gostaria muito de gerar conteúdo a partir da história, a partir do processo que eu estou passando para criar a história, como eu faço lá no Universo Planos e Fugas e no Projeto Planos em Prática, né? Só que eu não posso, né? Porque como é um livro que vai ser publicado por uma editora, já tem contrato, tudo direitinho, a história é sigilosa. Então eu posso eventualmente destacar um trechinho ou outro e comentar esse trechinho, mas o processo como um todo e as ideias que estão gerando a história eu não posso divulgar ainda, né? Mas eu pensei que tem muita gente que acompanha o canal que é autor também, né? Muita gente que gosta de escrever ou que gostaria de começar a escrever. Aí eu achei que seria interessante eu fazer vídeos com sessões de escrita, né? Eu escrevendo aqui, de repente trocaria algumas ideias, falaria algumas coisas paralelas ao que eu estivesse escrevendo. E aí seria um jeito legal de um motivar o outro, de um fazer companhia para o outro, né? E no final ia dar tudo certo. Então esse vídeo aqui é para você que quer trabalhar junto, né? Você que está já com um processo em andamento ou tem interesse em começar a escrever. Então esse vídeo aqui é para isso. Se você quiser só assistir elaborando uma história, tem o projeto Planos em Prática, sai quase todo sábado, né? E ali eu começo desde o início da história, desde a inspiração, e vou passando por todas as etapas e mostrando, né, o meu processo criativo. Então, já abre aí o seu documento, o seu processador de texto, pega aquele projeto que está engavetado há um tempão, aquela história ou aquela história mesmo que você está trabalhando, né? Já separa aí, faz um split screen, me bota num cantinho da tela ou me abre no celular, né? E assim, um vai fazendo companhia para o outro enquanto a escrita acontece, né? A minha ideia é fazer pequenos espaços de tempo aqui de escrita, pequenos sprints, né? Os 15 minutos. Nesse período a gente vai trabalhando e depois eu comento algumas coisas, né? E se você não tem nada, se você quer começar uma história nova hoje, ou nunca começou nenhuma história, vem comigo que eu vou mostrar algumas sugestões, né? Vou dar algumas sugestões aqui e que podem dar certo para você começar o seu trabalho, né? Então, primeira coisa que você pode fazer se você não tem nada é um brainstorm livre. Então selecione umas 4, 5 palavras de um livro, aponta aleatoriamente numa página de um livro, ou numa página da internet que estiver aberta, né? Escolhe ali umas 4, 5 palavras e tenta formar uma frase usando essas palavras. Isso geralmente pode ter chance, né, de iniciar uma boa premissa, né, uma boa sinopse, e a partir daí você desenvolve, né? Outra coisa interessante a fazer também é um perfil de um personagem. Então imagina ou uma pessoa que você conhece, ou uma pessoa que você viu em um filme ou leu em um livro, tenta modificar algumas coisas, né? Ou pensa numa pessoa do zero mesmo. Imagina que você está falando dessa pessoa para outra pessoa. E aí começa a escrever as características, medos, motivações, a aparência da pessoa, a personalidade. E vai surgir aí um personagem que você pode usar em alguma história, né? Então você pode usar essas sessões de escrita de agora para fazer isso. Se você tem um universo em expansão, como é o meu caso, né, o Universo Planos e Fugas, você pode dedicar um tempo para desenvolver algumas características desse universo. Por exemplo, itens que podem existir só no seu universo, né, a origem deles, pertencem a quem, quais são as propriedades desses itens, né? Alguns ditados e expressões, isso é interessantíssimo, isso pode gerar muita história boa. Você pensar em variações de ditados que existem na vida real, né, no nosso mundo, e pensar em como eles poderiam funcionar no seu mundo segundo as características que existem lá. Então, que tipo de expressão que pode existir numa cidade X, né? Ou os viajantes do lugar tal, o que eles podem falar, com base no que acontece com eles no dia a dia. Então isso também funciona, né? E descrição de lugares, imagina um lugar que exista no seu mundo, que você ainda não escreveu sobre ele, e tenta fazer essa descrição. Eventos, festas, festivais, né? Coisas que podem movimentar o seu mundo. Lendas, também se baseando em lendas da vida real, você pode criar lendas e mitologias, né, que podem preencher o seu universo. Então eu estou falando aqui muito por alto, né, só para te dar sugestões de que você pode trabalhar aqui junto comigo. E por último tem os prompts de escrita, né? Você pode separar uma sugestão, uma proposta e escrever uma história a partir daí. Então eu tenho aqui um site que eu gosto muito de usar, infelizmente ele é em inglês, né? Mas ele é muito interessante para isso. Então ele gera assuntos aleatórios, premissas aleatórias, sorteia palavras, personagens e a partir daí a gente pode desenvolver. Então eu vou aqui gerar um assunto aleatório, né? Se for interessante eu colo aqui. Se não for tão interessante assim eu pego outro, mas não vou descartar os primeiros que saírem não. E aí você vê se serve para você começar a sua história, né? Então vamos ver o que vai sair aqui. Escreva sobre estar em um hospital. Não acho que esse tema
Assim, veio muito pouco, né? Não acho que seja muito fértil, mas eu vou separar. Vamos ver o que pode sair mais. Escreva sobre alguém que te irrita, né? Isso aqui te irrita, né? Como ele fala no programa, direcionado ao autor, mas eu acho que você pode direcionar isso para um personagem. Então escreva sobre um personagem que se irrita com alguma coisa, né? Eu acho que funciona melhor do que você falar de si próprio. Isso aí pra mim, né? Beleza. Vamos pegar mais umzinho. Isso aí. Quais são os seus pensamentos quando você cozinha, né? Não acho muito relevante, não. Vamos ver o que pode vir mais. Descreva seu lugar favorito usando todos os 5 sentidos. Aí sim. Acho que esse é interessante, esse estimula melhor. Esse aqui, descreva seu lugar favorito, pode ser também um lugar imaginário, certo? Você pode pegar um ambiente que exista, né, ou que você gostaria que existisse nas suas histórias, né, e a partir dessa descrição você gera um material novo, né? Então, são essas as sugestões aqui, ó, de prompts. Se você não quiser fazer nem o brainstorm, nem o perfil do personagem, nem as características do universo que eu tinha falado, né? Tem aqui, escreva sobre estar em um hospital, escreva sobre alguém que te irrita, né? Ou descreva seu lugar favorito usando os 5 sentidos. Sugestões aí para você começar uma história, de repente de algo despretensioso sai, né? Um trabalho bacana que depois você pode desenvolver, né? Então vamos lá. Deixa eu preparar aqui também o meu material, né? Eu também tenho que abrir o meu documento. Eu vou trabalhar na primeira cena do meu livro, já é a segunda versão dessa cena, eu já tenho um esqueleto do primeiro ato todo montado. Aí eu vou continuar trabalhando na primeira cena. E depois da nossa sessão de 15 minutos a gente volta a conversar e trocar umas ideias sobre o processo, né? Deixa eu abrir ela aqui. Então vamos lá. Para aí, um café, uma água. Eu estou com o meu aqui também. E a gente volta a conversar daqui a 15 minutos.
E aí, como é que foi? Eu aqui não rendi tanto, né? Não fiquei tanto tempo escrevendo seguido, porque eu estou trabalhando num segundo tratamento, né? Dessa primeira cena, então eu fiquei mais vendo os trechinhos que eu precisava desenvolver. Se você quiser, coloca aí nos comentários, né? O seu rendimento, no que você está trabalhando, se foi bem ou se não foi. Se foi bem, ótimo, né? Se quando não rende, faz parte, né? Afinal de contas, a gente está trabalhando com criatividade. O objetivo das sessões de escrita, ou quando a gente trabalha, é justamente dar mais oportunidade para a criatividade surgir, né? Eu não conheço muitos outros caminhos para poder realizar esse tipo de trabalho, né? Eu estou trabalhando na cena inicial do livro, né, como eu tinha falado, e essa cena inicial é uma cena de perseguição. É uma coisa diferente que eu e a Flávia nunca fizemos. Então, assim, tem muita coisa para a gente levar em conta quando a gente está trabalhando a primeira cena, né, de um livro. A gente precisa ver a dosagem certa das informações que a gente precisa passar, né, das ações que vão acontecer, como a gente vai conduzir o leitor para dentro da história. A gente tem que ter em mente que muita gente, né, inclusive profissionais da área, costumam rejeitar alguns livros assim a partir das primeiras páginas, né, depois da leitura das primeiras páginas. Então isso dá um bocado de pressão, né, quando a gente vai trabalhar a primeira cena. Só que a gente tem que evitar travar pensando, né, será que está certo? Será que isso aqui é o suficiente? Será que é perfeita essa primeira cena? Eu acho que se a gente fica pensando muito nisso na hora da escrita, a gente tende a não escrever nada. Então, para mim, o que funciona é nunca pensar que eu estou trabalhando na versão definitiva da primeira cena, né? Uma hora vai ser. Uma hora eu vou parar, vou ler a Flávia, né? E a gente vai concluir de que está perfeita, né? Mas a gente só descobre isso depois que a gente escreve. Então, eu sempre vou pensar na primeira cena como um trabalho em andamento, até porque tem muita coisa para acrescentar na primeira cena conforme a escrita vai avançando. Né? Então, se a gente lá no meio do livro resolve inserir um elemento novo, a gente precisa voltar, de repente, fazer essa promessa desse elemento no começo. Né? Então, ela vai ser sempre uma cena provisória até o livro tomar totalmente sua forma. Né? Vamos pegar um trechinho dela aqui só para eu ler. Colar aqui. Então, tem esse trechinho aqui, ó. A jovem mulher ia se esgueirando, encolhendo-se contra as paredes, a todo tempo puxando para baixo a extremidade do manto negro que lhe cobria as costas e a cabeça. Quando se acostumou com a luminosidade própria do centro, permitiu-se olhar para trás por um breve momento, nenhum sinal de seus perseguidores. Então, como eu estava falando, né, é uma cena bem dinâmica e ao mesmo tempo eu preciso passar informações essenciais. Um desafio da gente aqui para fazer essa cena foi escolher qual protagonista que a gente ia começar o livro, porque esse livro tem vários protagonistas, né? É a primeira vez que a gente faz isso. Nos nossos dois livros anteriores, cada um tinha o seu protagonista único, né? E dessa vez a gente tem um grupo. E o nosso critério foi, a gente vai começar o livro com o protagonista que engatilha o conflito principal. Depois a gente vai introduzindo os demais, né? Então esse é um conflito principal que vai andar por vários protagonistas, né? Vários vão ser responsáveis pela manutenção do conflito, mas ele começa com essa protagonista em questão. Então é com ela que a gente está trabalhando no momento. Beleza, deu para descansar um pouquinho, né? Agora na segunda sessão eu vou dar uma relida no que eu escrevi, ver se precisa complementar, às vezes juntar um trecho com outro, né? É interessante fazer isso. Então vamos lá, continuar o nosso trabalho, né? Daqui a 15 minutos a gente se vê.
vencida a segunda sessão, né? E aí, tá dando certo? Não? De repente é legal também trocar de prompt, né? Se não estiver rendendo nada, né? Deixa inclusive eu ampliar aqui, né? Então tem aqueles prompts prontos, né? E tem também as características do universo e tudo mais. Então, de repente, se não está rendendo nada, é legal cogitar, né? Para poder não perder totalmente as sessões de escrita, né? Mas eu gosto de insistir, né? Eu particularmente. Escrever qualquer coisa mesmo. Tem que lembrar que não tem ninguém olhando, né? O que você está escrevendo, ninguém olhando o seu texto. Assim como não tem ninguém olhando o meu. Então a liberdade é total, né? É só escrever. Vai em frente. O que der depois ninguém precisa ver, né? O resultado é só para você. A inspiração muitas vezes não é o resultado de combustão instantânea, né? Às vezes a gente precisa incendiar a gente precisa incendiar. Não, como é que é? A inspiração muitas vezes não é resultado de combustão instantânea. Muitas vezes você precisa incendiar a si mesmo. É isso. Isso é uma fala do grandioso Newport, né? Ele fala sobre música, mas a gente usa para qualquer coisa que envolva criatividade, né? Eu lembrei disso agora. Então, falando em inspiração, né? Vou mostrar aqui rapidinho meu painel de inspiração, que é o que eu uso que eu estou usando, no caso, nesse livro, para poder me ajudar nas descrições e tudo mais, né? Pelo menos para essa primeira cena. A gente está escrevendo numa cidade que tem várias regiões, né? Tem regiões portuárias, região central, região mais afastada, agrícola e tudo mais. E aqui tem algumas imagens de porto, né? De portos de fantasia. E eu não procuro descrever exatamente, né, o que eu estou vendo, mas é mais para ajudar no clima, né? Às vezes tem um objeto, um elemento ou outro que me ajuda a enriquecer um pouquinho as descrições. Então, na medida do possível, eu sempre gosto de separar umas imagens, ou mesmo desenhar algumas imagens para me ajudar na hora de fazer descrições, né? Então isso aqui é o que eu estou usando nessa cena, e pelo menos por enquanto nas cenas que envolvem a região do porto, né? Que é onde se passa algumas partes da história. Então, vamos para a nossa última sessão. Tem bastante coisa ainda para terminar na primeira cena, né? Eu não trabalhei todos os problemas que eu tinha para resolver nela, mas é assim mesmo, né? Não sei também se você conseguiu finalizar alguma história ou alguma das propostas que você pegou, mas é normal. A gente trabalha dentro das possibilidades e faz o que pode, né? Então vamos lá. Continuando, daqui a 15 minutos a gente se fala.
terminamos por hoje, né? Depois é legal fazer um balanço, né? Ver o que pode ser trabalhado de novo, o que precisa mexer, o que pode ficar mais sofisticado, né? Eu, assim, particularmente não procuro não descartar nada, né? Não de imediato. É legal fazer algumas anotações, eu vou no texto, uso até uma cor diferente, né? E marco algum lugar que eu queira mudar, algum lugar que precise melhorar. Mas é legal deixar o texto descansar um pouquinho depois de mexer, né? Então, toda vez que eu passo por uma sessão, tipo essa primeira cena, eu dei uma mexida boa nela hoje, mudei bastante coisa. Nenhum elemento chave, mas eu vim mais colando trechos, né? Eu tenho trechos prontos e eu estou mais no trabalho de colar um trecho no outro, fazer, trabalhar melhor as emendas, umas interseções e tudo mais, né? Então, depois que eu faço isso, eu deixo ele descansando um pouquinho para depois ver se o que eu fiz realmente valeu ou não, né? É aquela história, mesmo que não tenha rendido muito, tanto a minha sessão quanto a sua, né? Só da gente ter se esforçado para trabalhar durante essas sessões, né? Isso já contribui para fortalecer o processo criativo, né? É assim que a maioria dos autores que tem uma produção constante faz para se manter trabalhando. Você precisa ter uma rotina forte, ou pelo menos uma atitude, né? Uma postura de sentar constantemente trabalhar ou tentar trabalhar e não desanimar se alguma coisa não acontecer, né? Mas então é isso, né? Eu gostei bastante dessa sessão de escrita compartilhada, eu pretendo fazer mais, né? De repente até ao vivo, né? Se você acha que vai ser interessante, né? Comenta aí, né? Para eu saber, né? Por mim vai ser até mais legal, porque aí a gente pode trocar ideias, trocar dicas, né? Coisas assim. Então a gente vai ficando por aqui, né? Lembrando sempre da nossa série de exercícios de escrita criativa, Planos em Prática. O link para a terceira temporada está aqui do lado na descrição. E sai vídeo novo quase todo sábado, né? Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.